e olha só, tu comentou que tu é bem autodidata, né? E na tua live eu acho que tu fala na descrição que tu tem TDAH e autismo, é isso? É, Tu isso. acha que. Porque eu sou bem leiga, na verdade, sobre essas duas questões, mas dizem que a questão do autismo influencia um pouco, ajuda, né, a pessoa a ser autodidata. Tu acha que isso te ajuda nessa questão ou não? Tipo, acho que leva, né? Tipo, esse diagnóstico, ele é recente, né? Fui descobrir isso em dezembro do ano passado, né? Nossa, não sabia. Mas acho que levou, sei lá, tipo, mais uns 6 meses antes disso, que foi tempo de pesquisa, né? Até descobrir. Mas acredito que sim, acho que tem a ver. Mas não é por ter habilidade para ser o tipo autodidata por causa de autismo. Hum, É por causa da hiperfixação num tópico mesmo. É tipo, entendi. O tu não consegue hiperfoco, né, parar que eles de. falam. Isso, exatamente, Aham. hiperfoco. Né? Porque tu não consegue parar de pensar no negócio. Né? Então tu, às vezes, por exemplo, que nem agora mesmo aqui. Tipo, a gente tá conversando e eu tô ouvindo o concerto que a gente acabou de falar sobre, que tava ouvindo ontem. Né? Então é tipo isso, tu não consegue parar de pensar no negócio. Às vezes eu tô conversando com a Dani, minha esposa ali, ela tá contando o caos e tá tocando fragmentos de uma música que tá presa na minha cabeça. E às vezes dá um. Tipo. Às vezes é legal, sabe? É útil, né? Mas Aham. causa muita ansiedade. Tipo, eu vou dormir. Às vezes, quando eu pego uma dessas músicas que fica na cabeça, que não sai, eu vou dormir e fico preocupado com aquilo. Tipo, como eu preciso ler a partitura do negócio. Como se eu fosse tocar no outro dia aquilo, sabe? Caraca. Quer Mas é só aquela destrinchar mesmo. sensação, né? Aham. Tipo, tu fica viciado, assim, é como se fosse uma dependência, uma substância, né, que tu fica alucinando. Então isso leva a ser autodidata de alguma Uhum. forma, né? E tu se importa de falar pra gente como que foi esse teu processo de descobrir? Porque, nossa, eu fiquei até. Não sabia que era recente esse diagnóstico. Muito cedo. Assim, cedo É. não, né? Muito recente, realmente. Aham. E isso é até legal, porque eu vou aproveitar o gancho, né, Esquiva, que você já tocou nesse assunto, porque a Utigal, nossa, né, a Uhum. primeira participante aqui do Balbúrdia Cast, então, exclamação Utigal aí no chat, galera, então, exclamação Balbúrdia tem o link no YouTube pra vocês acompanharem, tem do Spotify, todas as plataformas aí. Ela até mandou uma pergunta, né, na caixinha de perguntas que nós fizemos na divulgação, mandou no da Esquila. Eu achei bem legal. Você faz a boa aí pra gente, Esquila? Faço sim. Vou ler a pergunta dela, tá? Ela mandou o seguinte: Como foi descobrir o autismo tarde? Quando se trata de bebês, isso é um choque. Amo você, fã número um. Oi, Tigão. Importantíssimo. Mas foi uma boa pergunta. Uma boa pergunta mesmo. É, nada a ver. Tipo, Perfeita resposta. é que eu fui atrás, na verdade, desse diagnóstico. É que as coisas assim são. Eu, eu digo que a minha vida é como se eu fosse aqueles barquinho de vela, sabe? No meio do oceano ali. Então eu tenho um lugar para onde eu quero ir, só que eu não tenho controle daquela vela, sabe? O vento me leva para uns lugares aleatórios, eventualmente aponta para o lugar onde eu quero ir, né? Mas Uhum. isso nem sempre acontece. Então, tem um amigo meu de muitos anos atrás que ele foi estudar teologia na Bolívia e acabou indo sozinho subir uma montanha lá. Né? Tipo, ele pensou, quer saber? Acho que é uma boa ideia, né? Eu sem experiência de escalada nem nada, vou subir a maior montanha da Bolívia sozinho, né? E pra fazer oração e coisa, né? O cara era crente, 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 crente. Nossa. E, e tipo, eu era amigo dele, mas não acompanhava, né? Das mesmas, não compartilhava das mesmas crenças, né? E sei que ele foi lá e morreu. Na verdade, não se sabe, porque ele é tão doido que pode não ter morrido. Ele pode ter rasgado os documentos e fugido pro Vietnã, sei lá, né? Aham. Mas. Nossa, é o novo padre do balão, só que é o padre da montanha. Exatamente, isso aí. E volta e meia, eu procuro pelo nome dele, pelos nicks dele antigo.
Porque talvez ele possa ter ainda acesso à internet, se ele estiver vivo, escondido, sei lá, né? Mas ele não ia ser inteligente assim, né? De colocar o nick dele, daí usar o mesmo nick. E numa dessas achei um vídeo de uma colega dele, falando que... Contando o episódio que ela conheceu ele na faculdade, coisa. E ele, em determinado momento da aula, porque, claro, ele era zoado e tudo, né? Ele deu um tapão no quadro enquanto o professor estava ensinando as matérias. Ele deu um tapão e escreveu TDAH. Ele disse, é isso aqui que eu sou, é isso aqui que eu tenho, por isso que eu sou assim, que não sei o que lá, e Do babá. nada. E daí eu digo, bah, que viagem, né? Tá, daí foi passando o tempo, e quando eu via alguma publicação sobre TDAH, eu clicava pra ver. E nisso o algoritmo, tu sabe como é que é o algoritmo? Aham. É violentíssimo, né? Né? Vai Sim. jogando. Vai E daí jogando. É. começou a me sugerir, e daí eu via, bah, olha só esse sintoma aqui, né? O cara era assim mesmo, né? E coisa. Só que tem dois tipos de TDAH. Tem o hiperativo e o desatento, né? Hum. Só que daí eu olhava, oh, mas isso aqui nada a ver com ele. Pô, isso aqui parece até mais eu, né? Que viagem. E coisa, e daí fui vendo assim um sintominha aqui, pô, mas isso aqui, pô, isso aqui também parece eu, né? Nada a ver. Até que eu achei um Instagram de um careca lá, que ele fazia tipo teatrinhos, assim, aqueles vídeos curtos de 20 segundos contando situações. E eu comecei a ver aquilo, e eu me cagava em larrisa, né? Vendo aquele cara fazendo aquelas coisas ali. E daí eu mostrei pra Dani, né? Eu digo, pá, olha só, coisa lá, é igualzinho mesmo, né? Que tu faz e coisa, né? Igualzinho, coisa. Daí eu digo, vai, mas tipo, eu me identifico com tudo isso aqui, né? Será que eu tenho isso? Nada a ver, né? E ela diz, olha, acho que tu tem mesmo, né? Eu digo, tá, mas tu não te identifica com essas coisas aqui? Daí ela disse que não. E daí eu fiquei hashtag chocado, né? E comecei a ver mais e ver mais, daí vi os vídeos e até entrei num episódio daqueles de hiperfoco, sabe o que acontece? Que, tipo, eu ficava pesquisando aquilo de noite, de noite, de noite. Daí tinha hora que eu dormia. E daí eu acordava, pegava já o celular, coisa. Teve um dia que eu quase chorei na frente do PC. Quase chorei, porque eu queria voltar a dormir. Eu queria dormir, eu precisava descansar, eu não aguentava mais ficar acordado. E eu não conseguia parar de pesquisar o negócio, sabe? Tipo, Caramba. acontece Nossa, nesse essas... nível. Nesse nível. É um E bagulho esquisito, né? tu nunca tinha reparado esse traço da tua personalidade até tu começar a pesquisar sobre TDAH? Nunca tinha reparado, né? Tipo... Ah, tu achou que todo mundo era assim, como, tipo assim, normal? É, tipo, na verdade, achava que a maioria das pessoas era tudo meio louco. Eu que era o normal, tá ligado? É pior ainda, né? Essa gente aí, os caras são Ah, tudo doido, cara. O mundo tá perturbado hoje em dia. Eu que sou o normal. Caramba. E daí eu peguei e fui atrás da avaliação, né? Depois de bom tempo pesquisando, até dizer, não, aham. é verdade, eu tenho que ir atrás de uma avaliação. Os caras vivem numa bolha, né? Não é possível. Daí peguei e fui atrás. E eu acho que tava na promoção, né? Ia pesquisar um transtorno e levava outro de graça, né? Tô com dor de Daí, cabeça. O que é? Câncer. e daí pô, quando vê autismo, suspeita de autismo, né? E só que também tem uma parte obscura, né, nessa história, que eu tomava medicação ilegalmente, né? Tipo, antes disso. Pra quê? Então, Medicação, que tipo? tipo, eu não sei se eu posso falar o nome dos produtos, né? Exatamente sim, mas é o Não, por remédio mim que é para pode. TDAH, né? Que no caso é a Ritalina, né? Ah, Porque uma vez eu tava conversando com o nosso jornaleiro do grupo lá, o guri que manda as notícias, né? Do grupo todo dia. E eu, pra variar, a gente foi se encontrar em Canoas, um dia que ele veio aqui. Eu não sei o que aconteceu, que eu falei, que eu provavelmente me atrasei, né? Como sempre. E que também é uma das características, né, do TDAH, o cara se atrasar pras coisas. Eu falei pra ele, não, meu, que eu tava assim, eu tava assado. Ele disse, pô, eu também sinto isso, né? É que eu tenho TDAH, eu tomo ah, medicamento. Tu quer, eu te dou um comprimido pra tu experimentar.
pra ver o que Olha, acontece. Nossa. o tráfico de Ritalina. Daí eu Não, eu digo, tô. pô, na moral, beleza. Só que daí ele esqueceu de me dar o comprimido. E eu esqueci de pedir, né? Claro, 2 TDAH, né? Fazendo Pô, e bagulho. ninguém ligou os pontos, né? E daí depois eu consegui, numa farmácia, que eu ia pegar um remédio pra dor de dente. Daí tinha que ser nos guri, porque não tinha médico, não ia ter como conseguir receita. Tu sabe como é que é, né? A criminalidade anda solta, ladrão aí. E nisso peguei, fui atrás e consegui a Ritalina. E no momento que eu tomei, sabe, eu tava fazendo um site na época pra live, nem existe mais o site. Cara, eu fiquei 8 horas fazendo o site, sem abrir Twitter, sem levantar pra brincar com os gatos, sem fazer nada, sabe? Tipo, eu fiquei que nem uma pessoa trabalhando mesmo. E desde então eu fiquei tomando o remédio, tipo, por uns 3 anos mais ou menos. E durante 2 anos eu não sabia que era medicação pra TDAH aquilo. Eu só sabia que o remédio me fazia bem, mas nunca tinha pensado, né? Até que depois, com diagnóstico, com coisa no psiquiatra, foi se ajustar a medicação e não precisou nem fazer o ajuste, que eu tava tomando da forma que, né, que eu O descobri como ideal já, né? funcionava, né? Aham. Mas é um bagulho viajado, né? Não, eu tô Mas, até chocada, assim, de ouvir falar, porque esses dias aconteceu uma coisa bem curiosa comigo, porque, assim, eu falo muito aqui na live sobre, né, sobre a minha vida pessoal, a forma que eu lido com as coisas, com os projetos, e acho que eu comentei bastante numa época que eu tava organizando o podcast junto com a Fléria, sobre eu ser, eu ter traços de hiperfoco, né, de tipo assim, pô, quero fazer o bagulho, eu vou lá e faço rápido pra resolver, e vou, não sei o que, barará. E aí veio um cara aqui da live, inclusive um querido, e me mandou uma mensagem no Instagram, preocupadíssimo. Porque ele falou que ele já me acompanha há algum tempo e ele foi juntando aqui e ali coisas que eu falei. E ele falou: Olha, eu acho que você tem autismo. E me mandou até uns links, assim, de uns canais, só que assim, aquela coisa, né? A gente nunca acha que a gente tem alguma coisa. Eu li aquilo, agradeci a preocupação, mas eu falei: Olha, nada a ver. E né? Porque eu. Enfim. Só que aí eu fiquei curiosa agora te ouvindo falar, com vontade de pesquisar, assim, porque como tu falou, né? Tem mais de um tipo, porque até então, pra mim, autismo era outra coisa, assim, tipo. Eu não sabia que dava pra você ter autismo num nível onde você tem habilidade social, onde você consegue fazer tudo, né? Só que tem algumas questões, por exemplo, sabe? Então, te vendo falar, eu até fiquei meio nervosa e curiosa pra saber mais. Se tu puder É, falar assim um canal bom que tem pra quem quiser se inteirar sobre, pode ser no Instagram, no YouTube, tem algum que tu recomenda? no Instagram eu sigo vários ali. Ah, só que eu tenho que ver os nomes que eu não lembro assim de cabeça, né? É, deixa eu ver aqui, tô abrindo o bagulho. Ah, daí o que acontece, né? Isso aí que tu disse, enquanto eu procuro, será que eu consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo? Eu acho que não, aí na quando você verdade. procura, eu vou tocar no assunto aqui. Porque, assim, isso é muito legal, o estilo que você tocou. Porque eu vejo principalmente porque eu tenho um cunhado que ele também tem grau de autismo, só que eu sou totalmente leiga no assunto. E, tipo assim, a mãe dele, no caso a minha sogra, que chegou e falou: Cara, ele tem autismo, só que eu não sabia disso. Então é uma informação que é meio recente que tá sendo, assim, tipo, espalhada. E quando a gente fala de autismo, a gente já pensa naquele caso, nossa, super grave, né? Super. Não é grave, mas assim, super alto, acho que é o termo certo, não sei. É que tem os Enfim, que graus de suporte, né? Daí tem o cara que, tipo, nem fala, isso. sabe? Então, quando a gente, né, por exemplo, leigos, as primeiras informações que eu tive de autismo era desses graus mais, né, elevados. Eu não sei qual é o termo certo, gente, né? Peço perdão aí já, mas é que você realmente tem esse ponto, né, de não conseguir socializar, de se irritar muito fácil com certos barulhos, de ter esse hiperfoco, de ter um talento muito grande em alguma coisa, por exemplo, é tipo um artista nato, é um músico nato, é uma coisa assim, né?
Só que depois, né, foi descobrindo e chegou nessa informação que não é tão assim, que tem esses vários graus, um pouco mais E que você leve, não um pouco precisa ter mais. todos os sintomas também, né? Porque às vezes tu Exato, vê um sintoma. Ah, exato, não, eu não tenho porque isso daí eu não tenho. Então eu não tenho autismo. exato. Aham. Então isso é bem legal, porque, por exemplo, igual você, talvez você tenha, mas você socializa, você é Aham. piranha e tudo mais. Será? De Comando graça mamada aí ainda. no chat. O Bracubi tem um comando sorteio? Pois aqui a gente tem o comando mamada, meu anjo. Contatem o Serasa. Achou aí, Braca, os instas que você segue? Ah, sim, sim. Não, Ah. tipo, tem vários, mas tem pra TDAH, né? Tem Tribo TDAH, que é, bom, assim, tipo, é um canal maravilhoso que tem Eu vou informação anotar. de, Eu tipo, e no Instagram tem várias páginas, mas vou recomendar o Olhar de Autista. @olhar de autista? Isso, Uhum. que ali o cara explica algumas coisas bem básicas, né? Até uma postagem, tipo, falando sobre comer uma manga, por exemplo, né? O cara, pô, tava afim de comer uma manga, passava, pô, quero comer a manga. Só que tem vezes que o cara não vai tancar descascar, sabe? Tipo, por causa dessa sensibilidade, né? Mas não é que tu vai morrer porque tu não vai comer a manga, porque não vai. Só não vai Sim. comer. Tipo, por quê? Porque tu não vai descascar, mas não é aquela coisa assim, tipo, Como tu eu tenho falou dos aversão. e-mails. É só um Como tu, desconforto ali, né, que causa. como tu falou dos e-mails dos patrocinadores, por exemplo. Que tu deixava de responder porque tu não queria ter o trabalho de precificar. Isso, é. Daí vai ter um dia, por exemplo, que vai ter um patrocinador que me interessa. Tipo, pô, daí tu gera um ânimo Uhum, pra fazer aquilo ali, sabe? Então, entendi. o autismo, ele é um espectro, né? Ele não tem aquela coisa fixa, né? Tipo, todo autista é assim, todo autista. Não, tem Exato. cara que vai ser. É Legal. como aquelas barrinhas de atributo, né? Vai ter um Aham. que tem um atributo social 90, né? O cara é extremamente sociável. Mas daí sensibilidade a barulho é 30, né? Tipo, o cara não Uhum. pode ouvir um alfinete caindo no chão que fica coisado. Então, tem essas. Isso, por exemplo, dentro do nível de suporte 1, e daí tem o nível de suporte 2, que já é um caso que o cara tem outros transtornos dentro também, né? Uhum. Eu não sei explicar exatamente assim, né? Sim, sim. Mas Não, acho mas que já deu dá pra pra dar entender. uma Dá pra ideia. entender. E você tá em qual suporte nesse caso? No caso, tô no nível 1, né? No 1? Uhum. Ok, É. ok.